Putz, seria ótimo, né, para depois pôr no ambiente. Isso. Sim, Então, sim. só retomar. Então, ó, o objetivo da aula de hoje é conversar um pouquinho sobre as medidas de posição, que nada mais é do que uma outra forma de resumir algumas características importantes de um conjunto de dados, certo? Com isso, pessoal, a gente pode utilizar esses números, né, essas medidas de posição, para a tomada de decisão, porque lembra que na estatística a grande sacada é a gente utilizar, organizar os nossos dados, né, nossa série estatística, com o intuito de tomar alguma decisão ou de entender alguma situação, algum fenômeno para a tomada de decisão, certo? Ou para chegar em alguma conclusão analítica que seja, né? Mas de forma a gente precisa tratar esses dados, né? E aí até aqui, até esse momento, como que a gente tratou os nossos dados? Organizando os dados em tabela, organizando os dados em tabela de frequência, em gráficos, tá? E todas essas ferramentas que a gente já viu da estatística é com essa intenção, é com esse intuito. E agora a gente precisa observar as outras formas de organizar esse dado, as outras formas de resumir esses dados, e não de uma maneira visual, mas de uma maneira numérica, né? Porque a tabela e o gráfico é para que ela se resuma de uma forma visual. Agora, as medidas de posição, por exemplo, elas são para resumir de forma numérica, tá? Então, pessoal, ó, quais são as nossas medidas de posição? Desculpe, uma pergunta. Oi. Mas no caso, gráfico e tabela são medidas, são forma visual de organizar e mostrar, interpretar dados, né? Pelo que eu entendi. Uhum. E as medidas são uma forma numérica, mas a numérica também não é uma forma visual da estatística? Não no sentido não no sentido visual que eu tô querendo dizer, porque Ilustração e é, desenho seria? oi? Desculpa interromper, seria no visual no sentido de ilustração e desenho, não há no resumo das medidas de posição, é isso? Isso, é nesse sentido. Visual de Ah, organização, tá? tá, ok, entendi, obrigada. Por nada. Então, e aí o que acontece? Quais são as medidas de posição que existem, então? A gente acha que está distante, né, da nossa vida, mas essas medidas de posição, elas podem ser divididas em dois tipos: medidas de tendência central e separatrizes, certo? Quais são as medidas de tendência central? São essas três aí que vocês estão enxergando, tá? Então, é a média aritmética, a mediana e a moda, certo? Essas três a gente vai estudar aqui na nossa aula. As medidas de separatrizes eu trouxe aqui para vocês saberem que elas são a medida de posição. Então, se um dia vocês enxergarem isso em algum local, vocês já vão saber que se trata de estatística, mas a gente não vai abordar isso aqui no conteúdo da aula, tá? Hoje, especificamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre média aritmética, tá? E por quê? Porque existem dois tipos de média aritmética, a média simples e a média ponderada. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre elas, tá? Então, ó, o que é a média aritmética? A média aritmética simples, ela fornece para nós simplesmente uma medida de centro, tá? Então, ó, lá uma série de dados, se eu fizer a média aritmética simples, eu vou ver Rodrigo, qual que é a... sinto muito interromper, mas como que eu tiro essa barra de que aparece aqui em cima do seu slide de câmera que não deixou eu ler o que está escrito? Tem que movimentar o mouse. Só, ué, tá, eu vou Só tentar. movimenta o mouse, Não quer sair, o movimento não sai, tá? então contar. Tá. Clica, clica fora dessa área Ah, com o valeu, deu mouse, certo. Sim, sim, deu entendeu? certo. Gratidão. Tá. Tá, obrigada. Desculpa. Imagina. Pessoal, e aí, ó, o que acontece? Essa medida de centro, ela pode ser fornecida tanto para a população inteira ou para uma amostra dessa população, né? Lembrando que a população
seriam todos os indivíduos de determinada situação, determinado lugar, né? Porque todos os objetos, né? O número total de objetos que eu tenho em determinada situação, ou a amostra seria, por exemplo, uma parte desses objetos que eu escolho para fazer o meu estudo, ou uma parte dos indivíduos que eu escolho para fazer um determinado estudo estatístico, certo? Então, isso seria a nossa amostragem. E existe tanto a média para a população, quanto a média para a amostra, tá? Se eu vou fazer a média para a população, eu tenho que utilizar essa letrinha grega aqui, ó, que é o mi, é um U com uma perninha aqui do lado esquerdo. E se eu for fazer a média de uma amostra, então de um conjunto que é uma parte de uma população, eu represento pelo x barra, tá? Então aí eu tenho essas duas formas de fazer a minha média, certo? Vai depender da situação que eu estou trabalhando, tá? E olha lá, ó, a definição para a média aritmética, que a gente já sabe, como que eu posso dizer? A gente já usa ela de forma corriqueira, né, na nossa vida. Direto a gente está fazendo a média de alguma coisa, a gente está utilizando esse conceito sem nem perceber muito, né? Mas ele nada mais é do que o quociente, né? Então, o que que significa o quociente? É a divisão, tá? Então, por isso que eu tenho essa barrinha aqui, ó. Eu estou dividindo um número para o outro número, né? Então, é o quociente do somatório dos valores observados, né? Então, ó, isso aqui, esse ezinho aqui, ó, é a somatória de todos os valores observados dividido pelo número de observações. Então, dividido por n, que é o número de observações, tá? O que seriam esses observados? Ah, vamos supor que eu estou fazendo a média da idade de determinado grupo de pessoas. Então, a soma das idades dessas pessoas é a somatória dos valores observados. Ah, e o número de observações? É a quantidade de pessoas que eu estou trabalhando. Então, se eu trabalhei com 20 pessoas, o número de observações é 20. Se eu trabalhei com 1 milhão de pessoas, o número de observações é 1 milhão. E assim vai. Rodrigo, Oi. então, no caso, o senhor está teoricamente explanando sobre esse cálculo. Existe a possibilidade do senhor demonstrar esse cálculozinho agora ou não? Sim, vou dar um exemplo. Calma lá. Tá bom, Só um obrigada. pouquinho, tá? Claro, claro. Tá. E aqui, ó, pessoal, eu trouxe a média das duas possibilidades. Tanto quando eu vou representar a média de uma população, que é o Mi, tanto quanto quando eu for representar a média de uma amostra, que é o X barra. Qual que é a diferença entre os dois? Ambas são a somatória dos valores observados dividido pelo número de observações. Só que aqui eu tenho um N maiúsculo e aqui eu tenho um N minúsculo, tá? A diferença é, aqui é o número da população, o tamanho da população. Aqui é o tamanho da amostra. Dá licença. Um é o Mi, né? E o outro é o. Isso. É o X barra. Tá, obrigada. É esse X e uma barrinha em cima. Sim, sim. Certo? Então, essa é a diferença entre essas duas fórmulas. O N maiúsculo e o N minúsculo. Tá? Porque muda o número, né? Um é a população, o outro é a amostra. Certo? Então, aqui a gente já tem um exemplo, ó. Então, olha lá, ó. No segundo período... Uma pergunta. A população é N maiúsculo e a amostra é N minúsculo. Isso. Tá, obrigada. Né? Então, ó, no segundo período da engenharia, contabilizou-se a idade em anos dos 14 alunos. Né? Então, aqui a gente tem uma turma de engenharia que tem 14 alunos. A idade de cada um deles está aqui, ó. Então, um aluno tem 21, depois o outro 22, o outro 20, 21, 26, 23. Então, eu tenho aqui, ó, 14 idades, certo? Se aqui o exemplo ele trouxe o cálculo como utilizando o Mi. O que significa isso? Que 14 alunos é a população total da minha sala. Então, essa sala tem 14 alunos, tá? Por isso que ele fez aqui utilizando o Mi.
Se ele tivesse utilizado X barra, quer dizer que essa turma não tinha só 14 alunos. Quer dizer que ela teria mais e que 14 alunos representavam uma parte dessa amostra. Rodrigo, Tá? Rodrigo, desculpa, como que o senhor descobriu que o Mi é 14 alunos? Porque o Mi não representa a média de uma população. Tá, sim. Se o número total de números, de valores observados que eu tenho é 14, então 14 é o número total de alunos. Ah, beleza. Então, esses números que o senhor tem aqui é a idade, e a partir da idade de cada um eu contabilizei que são 14 indivíduos. É porque aqui no exercício ele diz, né, que são 14 alunos, entendeu? Enfim, é porque eu não tinha visualizado que diz que são 14. Ah, tá escrito. Tá Tá. escrito isso. Se Aí, não, se você contar, tem 14 dados, que são as idades. eu não tinha visto escrito, desculpe, por isso eu não tinha entendido. Daí eu tinha apontado ali, tinha conferido. Tá, Tá? elucidou. Sim. Foi? Tá, então daí como que eu vou fazer essa média? Então é aquilo, é o quociente, então é uma divisão, ó, da somatória dos valores observados. Então o que que vai ser a somatória dos valores observados? Eu vou colocar aqui, ó, todos os números e somar todos eles, ó. 20 mais 20 mais 21 mais 21 mais 21. Só que aqui ele está em ordem crescente, né? Ele não pegou aqui em ordem aleatória, como foi contabilizado. Mas não tem problema, não precisa ser em ordem crescente, a não ser que o exercício peça, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou somar todos esses 14 valores, então é a somatória dos valores observados, dividido por 14, que é a quantidade de números, quantidade de dados que eu tinha, tá? Então, essa somatória aqui de cima, ó, se vocês fizerem na calculadora, vai dar 314. Dividido por 14, eu tenho a média de 22,42. Pessoal, cuidado com o áudio ligado, porque pode dar interferência. Mantenha isso, obrigado. Mantenha o áudio desligado. Então, olha lá, ó, o microfone, né? Então, aí, eu tenho uma média de idade de 22,42 anos, tá? Eu preciso arredondar para 23 ou para 22? Nesse caso, não, porque eu posso ter 22,42 anos. Claro que esse vírgula 42 ele representa a quantidade de meses, né? Mas o ano é uma medida que dá para manter com número quebrado, tá? Se eu tivesse, por exemplo, o número de pessoas, então aí eu não poderia manter um número assim, certo? Talvez eu tivesse que arredondar para ficar, para eu conseguir explicar a situação, certo? Mas no caso de anos, tudo bem, ficar dessa forma, tá? Muitas vezes, até para número de pessoas, porque eu não posso ter um número quebrado para número de pessoas. Mas quando se trata de média, inclusive para número de pessoas, é possível eu manter um número quebrado para comparar. Então, muitas vezes eu vou ter lá um índice, vamos supor, que eu tenha 35 pessoas a cada quilômetro quadrado de uma cidade, tá? Daí eu quero saber qual cidade tem mais pessoas. Eu posso usar um número quebrado, eu posso colocar 35,2 pessoas por quilômetro quadrado na cidade A e 35,6 pessoas por quilômetro quadrado na cidade B. Então é um índice, entendeu? Não representa o número de pessoas por metro quadrado, porque essas pessoas elas estão distribuídas, né, em toda a área de determinada cidade, mas ela pode ser uma medida de comparação, certo? Para saber qual cidade tem mais pessoas em média por quilômetro quadrado, tá? É só um exemplo para a gente ilustrar o porquê que a gente usa número quebrado para média, Senhor certo? Cruz, Oi. eu poderia pontuar algo, então o cálculo dessa letra grega do Mi que seria a média da medida da população, nós chegamos à conclusão daquele valor a partir da soma das idades pelo número de alunos, foi isso? Isso. É a média das idades dos alunos, né? Sim, E tá, aí, para a gente fazer a média dessas idades, é a soma de todas as idades dividido pelo número de alunos.
Sim, sim. Esse resultado a gente arredonda ou permanece íntegro? Permanece assim. Ah, ok. Permanece assim, Sim, certo? senhor. Tá, obrigada. Agora vamos para fazer um outro exemplo. Ó. Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar a esse grupo, o que acontecerá com a média da idade do grupo? Certo? Então ela vai reduzir ou vai aumentar? Então a gente faz o seguinte: primeiro a gente faz a média entre as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Então a gente vai fazer a soma dessas quatro idades, né? Então 10, aqui ó, 10 mais 13 mais 15 mais 17, dividido pelo número de idades que eu tenho. Então dá 13,75. O Então que a é média. ICMA? Desculpe, o que é ICMA, por favor, que mudou e não é aquele MI? Não, é média. Média das idades, Aham, tá? aham, aham. É só uma nomenclatura, certo? Não é uma fórmula, então. Não, é só uma forma como ele indicou a média, tá? Eu E poderia aí, usar o MI aí no caso ou não? nesse caso, poderia usar o mi, porque nesse caso como que eu posso dizer? É um dado muito aleatório, ele não está num contexto. Então, eu não consigo dizer nem se ele é uma amostra ou nem se ele é uma população. Tá, ok, Então, aqui entendi. nesse caso, não tem problema, Sim, tá? senhor. Agora, se eu tiver uma população, o certo é eu utilizar para poder, enfim, Utilizar o MI. caracterizar melhor isso, Sim, senhor, tá? agora eu entendi. Tá, obrigada. Aí, se eu acrescentar uma pessoa de 12 anos entre esses números, ó, o que que acontece com a média? Eu vou ter 10 mais 12 mais 13 mais 15 mais 17. Então, minha média cai para 13,4, porque eu peguei e somei todos esses números e dividi por 5, que é o número total, tá? Então, a minha média caiu, certo? Do 13,75 para 13,4. Por que que ela Desculpa, cai? de novo, posso ou não? Pode. Tá, para eu compreender, da onde o senhor tirou esse 4 acima e depois tirou esse 5? Daquele exemplo anterior? Não, aqui é o número de idades que eu tenho, ó. Eu tenho uma, duas, três, quatro idades. Então, Sim, é o número senhor. de Tá. valores observados. Aqui Uhum. aumenta um, ó. Aumentou o 12. Então, são Ah, cinco, entendeu? Professor, Oi. será que poderia fazer com dúvidas no final da aula? Porque corta muito meu raciocínio, eu fico perdida. Aham, pode ser. Pessoal, vamos combinar assim, ó. professor, só que se eu não perguntar, eu não consigo ter o raciocínio. A gente vai Mas, ter que fazer Poliana, diferente, E Poliana, agora? você tá perguntando muito, de verdade, Eu, e tá Raquel, desculpa, atrapalhando. desculpa, não é meu propósito, é que eu não estou entendendo nada. E se eu não perguntar, vai ser como se eu não Sim, tivesse sim. entendido a aula. Como é que Então, eu. você anota no cantinho onde você tem dúvida e no Ah, final colocar. você Ajudou, pergunta para isso, ele, beleza. por favor, tá Isso. bom? Obrigada. isso Imagina. mesmo. Pera lá, professor. Raquel, ó. Agora que você me elucidou como fazer, então eu anoto a hora que tiver a dúvida para perguntar no final. Beleza. Eu não tinha pensado nessa Isso, estratégia de anotar. Tá bom? isso mesmo. Obrigada. Valeu. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, olha lá. Então, reduziu a minha média de idades, né? Era 13,75 e foi para 13,4. Por que que caiu a média? Porque o número que eu acrescentei, que é o 12, ele é um número menor do que a média que eu tinha. Então, um número menor, ele puxa a minha média para baixo. Se eu tivesse acrescentado um número maior que 13,75, então a minha média teria aumentado, certo? Então, justamente por ser um valor central, se eu acrescento um número abaixo desse valor central, esse meu valor central ele se movimenta para baixo. Se eu Ai, não aumentar um entendi. valor, se eu aumentar, colocar esse valor um número maior do que a média que eu tinha, essa medida vai para cima. Então ela sofre essa movimentação, certo? Então, olha lá, a média de idade caiu de 13,75 para 13,4, certo? Então, justamente porque eu acrescentei uma idade que
era menor do que a média que eu tinha, certo? Pessoal, se eu tiver um outro caso, que é a média aritmética ponderada, ela altera um pouquinho no meu conceito, na minha definição, mas é basicamente a mesma coisa, certo? Por quê? Porque nesses casos, a média ponderada, a gente trabalha com esse conceito quando a gente tem vários conjuntos que possuem pesos diferentes, certo? Então, são casos um pouco mais específicos de média. Tá? E como que é calculado? Antes eu pegava só a soma dos valores e dividia pelo número de valores observados. Agora eu vou pegar a soma desses valores, eu vou multiplicar pelo peso que esses valores têm, certo? Eu vou pegar os valores, multiplicar pelo peso que o valor tem, somar e dividir pelo peso total, tá? Parece complicado, mas não é. A gente vai fazer um exemplo para poder entender melhor. Então, ó, um exemplo que a gente utiliza muito essa questão da média ponderada são nas notas em que eu tenho um valor relativo, um peso relativo para cada prova, por exemplo. Então, aqui, ó, a nota final da disciplina de matemática da primeira série do ensino médio será obtida por meio de atribuições de peso a partir da tabela. Certo? Então, olha lá, ó, a primeira prova ela tem um valor de 0,1, um peso, né, de 0,1. A segunda prova ela tem um peso de 0,2. A terceira prova ela tem um peso de 0,3. E a quarta prova ela tem um peso de 0,4. O que significa esse peso? Se eu tenho um peso de 0,4 para a prova 4, ela é 4 vezes maior do que o peso para a prova 1. Tá? Então, se eu tenho um peso maior na prova 4, ela vai ter mais influência, a nota dessa prova vai ter mais influência na minha média. Porque eu estou fazendo agora uma média ponderada, ela leva em consideração o peso, certo? E aí, com isso, eu consigo calcular a média da pessoa, caso eu tenha as notas que ela tirou em cada uma das provas, certo? Então, aqui, ó. Raquel, professor, eu precisaria fazer uma pergunta aí. Ó, vamos deixar para o final, porque senão a gente acaba atrapalhando mesmo o pessoal. Qualquer coisa, eu fico um pouquinho mais com você depois, tá? Então, Ok. olha lá, ó. Considerando que a Maria tirou as notas de 8, 7, 9 e 6 nas 4 provas, então aqui, ó, na primeira prova ela tirou 8, na segunda 7, na terceira 9 e na quarta 6. Qual que vai ser a média aritmética ponderada dessas 4 notas dela? Se eu fosse fazer a média simples, como que eu faria? Eu somaria 8, o 7, o 9 e o 6 e dividiria por 4, certo? Então, qual que seria o resultado final dessa média? Se a gente fizer rapidinho essa soma, 8 com 7, deixa eu pegar aqui a calculadora. Deixa eu pegar aqui. Ó, se eu fosse fazer a média aritmética normal, seria 8 mais 7 mais 9 mais 6. 30 dividido por 4 seria 7,5, né? E aí o que acontece? Se eu for fazer a média ponderada, eu vou ter que levar em consideração esses pesos aqui, ó. Tá? Então, o que significa isso? Então, olha lá, ó. Se eu tirei 8 na primeira prova, a minha média ponderada eu começo calculando com 8, que é o valor observado, vezes 0,1, que é o peso dessa nota da primeira prova. Aí eu somaria. Ó, a dúvida é no final da aula, tá? Vai anotando aí do ladinho. Aí depois eu vou ter aqui, ó, 7, que é a nota da segunda prova, 0,2, que é o peso da segunda prova, mais 9, que é a nota da terceira prova, vezes o peso da terceira prova, que é 0,3, mais 6,
que é a nota da quarta prova, vezes 0,4, que é o peso da quarta nota, certo? Aí eu vou dividir pelo quê? Pela somatória dos pesos. Então, eu vou somar aqui, ó, 0,1 mais 0,2 mais 0,3 mais 0,4. Então, não é mais a quantidade de valores observados, é o peso desses valores, a somatória do peso dos valores observados, certo? Então, com isso, eu tenho que 8 vezes 0,1 é 0,8, 7 vezes 0,2 é 1,4, 9 vezes 0,3 é 2,7, 6 vezes 0,4 é 2,4. A somatória desses pesos dá 1. Precisa ser 1? Não. Né? A somatória do peso não precisa ter um valor específico, não precisa ser 1, 10, 100. Entendeu? Eu só preciso colocar pesos, certo? Se eu quero que a minha prova 4 valha mais do que a prova 1, se eu der um peso 50 para a prova 4 e 10 para a prova 1, tudo bem. Eu estou ponderando de forma diferenciada as duas provas, certo? Aí eu somo esses valores e dividido por 1 dá 7,3, tá? Então, a média ponderada, considerando os pesos dessas provas, deu 7,3. Então, professor, desculpe insistir, não está certo. Como é que elas estão conseguindo fazer o raciocínio? Raquel, você sabe de onde saiu esses pesos? Eu queria saber de onde saiu esse peso. Saiu do enunciado do exercício. Tá? Aqui, ó. Eu falado para vocês o peso de cada um dos exercícios, Esse de 1 cada uma sobre das décimo, provas. esse 1 sobre décimo significa o quê? É o peso. 1 sobre 10 é 0,1, que é o peso dessa prova. É só a forma como ela foi definida. Tá? O peso da prova é 0,1. Tá. Certo? Sim. Então, ó, a média ponderada deu 7,3. A média, se fosse a média simples, como a gente fez só para exemplificar no outro slide, é 7,5. Então, vocês percebem que se eu fizer a média simples, dá um valor e a média ponderada deu outro valor? E aí, essa média ponderada, ela foi um pouco menor, porque ela foi 7,3, tá? Por que foi 7,3? Por que a média ponderada reduziu? Reduziu porque a pior nota dessa aluna foi 4. Ela tirou 6. E era a prova que tinha maior peso. Tá? Então, aí, com isso, essa medida central ela foi para baixo. Porque ela tirou uma nota menor numa prova que valia mais, certo? E uma nota maior, ou quase maior, né? Porque foi 8, numa prova que não tinha um peso tão grande, certo? Então, isso mexeu com a minha média, tá certo? Pronto. Chegamos no fim da nossa aula de hoje. Agora vocês podem fazer as perguntas que ficaram aí por alguma dúvida, enfim. Alguém tem alguma dúvida? Professor. Pode falar. Dá licença, obrigada. O senhor poderia retornar no penúltimo slide, por gentileza? Sim. Sim, sim, senhor. Tá, então assim, esse 8 vezes 0,1 entre parênteses, mais sucessivamente aos demais, o 8 é a média aritmética simples sendo multiplicada, é o valor observado da média aritmética simples, observado pelo peso da ponderada, vezes o peso da ponderada. Professor? Oi, eu não entendi sua pergunta, falhou o áudio. Pergunta de novo. Eu percebi, imagina, vamos lá. Não sei se eu estou sabendo me expressar, mas eu vou tentar. Então, esse 8 é o valor observado da média aritmética simples da primeira aluna, certo? Da primeira prova. Da nota da prova. A nota da prova dela. Tá. Da média aritmética simples que está multiplicando pelo peso relativo da primeira prova.
É o que eu quero que você entenda que não necessariamente é a média aritmética simples. Essa nota, ela é só um dado. Da onde que saiu esse dado, então? 8, 7, 9, 6, por favor. Do enunciado, ó. Ela tirou 8, 7, 9 e 6 em cada prova. Ah, foi só a Maria que tirou as notas de cada prova. São 4 provas, tá? Isso. Sim. E daí E a, cada... Tá, pode falar, por gentileza. cada prova tem um peso, né? Então, a primeira prova tem 0,1 de peso, a segunda 0,2 e assim vai. Ah, ok, ok. Aí o senhor fez Entendeu? aquela fórmula que a primeira prova multiplicou o primeiro peso, somou, a segunda prova multiplicou o segundo peso, somou, a terceira prova multiplicou o terceiro peso, somou, e por fim a última prova, multiplicou o quarto peso, somou, saiu os valores que somado pelos pesos finais, dividiu pelos pesos finais. Isso. Pelos pesos que eu tenho aqui, ó. Uau! A somatória deles dá 1. Tá. Entendeu? E daí, o que eu vou achar no final? O valor que a gente achou no final é o valor do... Da média ponderada. Ah, entendi agora, professor. Tá. Entendeu? Sim, senhor, agora sim. Isso aí. Tá. Ficou alguma dúvida? Para mim, não. Agora ficou claro. Eu não estava entendendo, mas Agora foi. agora sim, sim. Muito grave. Tá. Professor, Oi. como que eu vou saber quando é para usar a fórmula para a população e a fórmula para a amostra? Se o exercício estiver deixando evidente para você que é a população, você usa o Mi. Entendeu? Se ele falar para você, ó, a população total de um país é tanto, entendeu? E aí ele vai te dar essa No evidência. enunciado já vai estar a população ou amostra. Uhum, vai. Ah, tá. E assim, e se você tiver numa situação que você não consegue saber se é a população ou se é a amostra, você pode usar o X barra. Ou você pode colocar M de média, não tem problema nenhum, entendeu? Ah, Porque daí você entendi. não vai estar errando em nenhum conceito, entendeu? Ah, tá. Porque na verdade só muda o começo da fórmula, né? E o N É quando é maiúsculo. isso. Só muda isso. E é só por caracterização, Ah, tá. Entendi. tá? Obrigada. Mais alguma dúvida? Não? Então, ó, agora eu deixei 2 exercícios para vocês lá no fórum e eu gostaria que vocês Professor, respondessem e enviassem lá, certo? Ele está valendo nota, tá bom? Eu também deixei alguns exercícios para vocês resolverem na sala do café. Então resolvam e aí a gente vai conversando, tá? Pode falar, Poliana. professor Rodrigo, sobre o que a Karina colocou, que eu achei bem pertinente, eu observei ali que na média aritmética ponderada, a fórmula que nós utilizamos foi a da amostra, o X barra, certo? Uhum. Normalmente, a média ponderada é X barra ou usa-se o Mi também na ponderada? Não, nesse caso é o X barra. Nesse caso, mas pode ser que haja casos do Mi também na ponderada, é isso? Não, não, porque ela já é a média mesmo, tá? Então, no caso, se eu entendi, não sei se eu estou equivocado ou não, então, no caso, o X barra é específico da média aritmética ponderada, seria isso que poderia se dizer ou não? Pode, não necessariamente, entendeu? Tudo vai da interpretação. O que eu quero deixar claro para vocês se eu tiver numa população, tem que ser o Mi, tá? Uhum, No restante dos casos, pode ser o X barra, uhum. tá? Tanto na média simples quanto na ponderada pode ser Mi ou X barra, depende do enunciado, é isso? Isso, Ah, tá, ok. tá bom? Sim.
Das evidências que estará no enunciado, como o senhor disse, né? Isso. Sim. Vamos lá. Acho que é isso, então é para ir para o fórum, né? Isso, então, beleza. Então, a gente encerra por aqui, tá? Obrigado pela presença de todo mundo. E a gente vai se encontrar no fórum, então. Imagina, gratidão, eu. Vamos lá. Então, tá bom. Até mais.